Nasci em Blumenau e meu pai veio da Alemanha mesmo, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, né? Aí ele sempre nos dava ensinamentos muito legais. Ele dizia: ide na casa dos pobres e lá aprendereis sabedorias, diferentes saberes. E assim, na época a gente tinha vizinhos já negros, entregador de gás, e ele dizia: vamos respeitar essa pessoa, convidava ele para tomar café dentro de casa, e nos ensinava o respeito às diferenças. E dizia: minhas filhas, que nós éramos em 4 mulheres, vocês têm que estudar, ser independentes, não depender de marido e ser grandes pessoas na vida. Vamos estudar. Aí na época na FURB de Blumenau não tinha quase nenhum curso, estava recém sendo criada a FURB. Então nós 4 moças viemos estudar em Florianópolis. E eu vim fazer o curso de serviço social. E aqui também eu sempre fui professora das disciplinas que trabalhavam movimentos sociais, desenvolvimento de comunidade, como criar associações de moradores, conselhos comunitários. Eu dava disciplina sobre conselhos de direitos. E eu sempre era pioneira no meu departamento nos projetos de extensão. Eu subia as comunidades de periferia com as alunas, né, e vi, na época, o IPUF, Instituto de Planejamento Urbano, colocava, Florianópolis tem 42 comunidades de periferia. E aí comecei a me integrar também com, na época, as comunidades eclesiais de base, né, a teologia da libertação, enquanto estudante universitária, já enquanto estudante primeiro, participei do grupo pastoral universitária, participei de um grupo chamado Alternativa Cristã, que participavam inclusive seminaristas do ITESC, que depois também vão se envolver com o Movimento Sem Terra, que eu vou conhecer, vou encontrar eles, né? Olha, na época de estudante a gente participou junto lá das pastorais, pastoral universitária e etc. E aí, nessa lógica, né, estudávamos os documentos de Puebla, os livros sobre teologia da libertação, íamos nas comunidades, nas casas, fazer grupos de reflexão, né, e já nessas comunidades aqui, como é que eu vou dizer aqui, Morro da Cruz, né, era Serrinha, Morro da Penitenciária, Morro do Horácio, Morro do 25, a gente fazia reuniões com as pessoas porque elas recém tinham ocupado as terras, daí estavam num processo de regularização e estavam lutando, né, pela conquista de os documentos de posse, que a gente dizia, né? E a gente refletia com elas, né, a importância da luta, e aí começavam já a se engajar também no movimento sem teto, né? Na época tinha a Elisa, que hoje foi homenageada na Câmara dos Vereadores, o Loreci, e a gente participava junto desses movimentos de regularização das posses, né? E eu sempre com as minhas alunas de serviço social, vamos lá, vocês têm que aprender como é que forma uma associação de moradores, conselhos comunitários, como é que a gente capacita lideranças. E daí, nessa época, a gente conheceu também o Padre Wilson, a Ivone Peraça. A Ivone Peraça também foi uma grande líder que se destacou, né? Eu sempre digo assim, ela foi lá, a formiguinha, que trabalhava escondida, o nome dela quase nunca aparecia, né? Mas ela foi uma liderança, uma protagonista fantástica, a Ivone Peraça. E aí, o Padre Wilson e eu fizemos o mesmo mestrado, Sociologia Política, aqui na UFSC. E aí ele, eu vou trabalhar com as comunidades eclesiais de base no meu mestrado.
E eu assim, poxa, era um tema que eu estava pensando. No dia que eu pensei, no dia seguinte que eu falei essa frase, apareceram nas manchetes dos jornais de todo o estado de Santa Catarina: agricultores sem terra ocupam terras do oeste catarinense. O movimento do sem terra usava a palavra invadiu, né? Que depois era super trabalhada, não, pode falar a palavra invasão. A gente não invadiu, a gente tomou posse. E aí a gente já também conhecia os integrantes da Comissão de Pastoral da Terra, que era o Francisco Veríssimo, o Chiquinho e outros seminaristas envolvidos. E logo eu fui, assim, de repente ele estava na minha frente, nós estávamos numa reunião: Chiquinho, que tal eu fazer minha dissertação de mestrado com o movimento do Sem Terra? E a minha orientadora era a professora Ilse Scherer Warren, especialista em movimentos sociais, né? E ela viu, nossa, Tereza, que fantástico, trabalhar com movimento sem terra. E aí a gente foi, e assim, na verdade, a gente já era envolvido em toda uma história que vinha um pouco antes, porque em 1981, 82, eu acho que era final de 81, começo de 82, teve uma revolta dos indígenas Nonoai, revolta Nonoai no Rio Grande do Sul, e eles expulsaram agricultores das suas terras. E aí esses agricultores foram formar um acampamento à beira da estrada, que foi chamada Encruzilhada Natalina. E ali a minha irmã, que morava em Chapecó, ela era integrante do CIMI, que é Comissão... Conselho Indigenista Missionário. Conselho Indígena Missionário, e ela estava por dentro e já, olha, venham aqui, a gente foi lá já visitar aquele acampamento da Encruzilhada Natalina, em 1982. E aí essas grandes ocupações aqui no oeste de Santa Catarina aconteceram em maio de 1985. E aí eu fiquei super empolgada, fiz um projeto para trabalhar com minha dissertação de mestrado nessa área, nessa linha, indo lá para o oeste, né? Aí eu viajei, nossa, 12 eu tenho certeza, 12 vezes, no mínimo, mas talvez um pouco mais. Viajei para Chapecó, né? E primeiro, então, eu comecei a acompanhar nos jornais, né? Porque era um contexto, veja bem, 1985, estava acontecendo a abertura, né, política, a nova democracia, abertura política, né? E aí com promessas, em 1985, o Sarney participou do 4º Congresso de Trabalhadores Rurais e apresentou o Plano Nacional de Reforma Agrária, em 1985. Então, era um contexto pré-constituinte, mas já com esse movimento, né, pró-direitos dos trabalhadores rurais, e aquela efervescência. E aí, ao mesmo tempo que nos jornais aparecia o Sarney anunciando o Plano Nacional de Reforma Agrária, nos mesmos jornais apareciam aqui as ocupações do sem terra, consideradas então chamadas de conflitos, né? Grandes conflitos que estão acontecendo aqui em Santa Catarina, ocupações de terra. E de outro lado, né, lançado o Plano Nacional de Reforma Agrária, na época o ministro do Desenvolvimento e Reforma Agrária, Nelson Ribeiro, era super comprometido com os trabalhadores rurais. Também tinha o presidente do INCRA, que era o José Gomes de Souza, super comprometido, e estavam assim na esperança, né, de que aquilo acontecesse. Realmente foi pioneira, né, foi a primeira
dissertação de mestrado, o meu livro que foi lançado, que está a minha dissertação de mestrado, né? Depois ela foi transformada em livro. Então, foi realmente o primeiro livro sobre o movimento do Sem Terra do Oeste Catarinense e com um destaque, porque a Secretaria Coordenação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a Secretaria do Movimento, ela foi coeditora aqui com a editora da UFSC. Então, o Movimento do Sem Terra lança o seu primeiro trabalho acadêmico, o seu primeiro livro, né? Que ele aparece, então, e é divulgado, e na época só tinha verba para fazer 500 cópias. E assim, na mesma semana, foram vendidas todas as 500 cópias, e eu fiquei com esse único aqui, e de vez em quando as pessoas já, me empresta. E é o único que sobrou, mas assim, com esse elogio, com essa vantagem do movimento do Sem Terra, né, a secretaria apoiou e foi co-editora, né, e pagou a metade, pagaram a metade. Né? Aqui com a editora da UFSC, por isso que saiu mais rápido mesmo, né? Então, na época, foi muito bem aceito, né? O mestrado de Sociologia Política, né, que era o auge, nós tínhamos assim ali nos nossos estudos, no grupo de mestrado, muitas pessoas que estavam assumindo dissertações chamados novos movimentos sociais, movimentos ecologistas, movimentos pacifistas, movimentos de tudo quanto é ordem, que vinha, né, que eu coloco um pouquinho aqui na parte teórica da dissertação e do livro, né, essa emergência dos novos movimentos sociais, com aquele famoso vídeo do Fritjof Capra, né, os paradigmas, aí que temos que mudar a sociedade, inclusive vinha o encontro da questão de gênero, né, que depois eu me aprofundo nos estudos feministas, me aprofundo no doutorado, e esses novos paradigmas, então, ele foi muito bem aceito. E na época, a gente tinha também uma outra vantagem, que os mestrados, ele tinha 4 anos, era 4 anos de mestrado. Logo depois que eu defendi minha dissertação, o curso de mestrado passou para 2 anos. Então, eu tive, assim, uma sorte imensa, porque eu pude ficar 1 ano inteiro nos acampamentos, só fazendo pesquisa de campo. E ainda depois eu fiquei mais de semestre nos assentamentos, para ver e perguntar, né, se as expectativas deles estavam dando certo, tinham dado certo. Então, essa imersão no campo, essa experiência de poder ficar no campo durante 1 ano lá no meio dos acampados, né, foi a coisa mais legal e mais importante que me aconteceu. Tanto assim que no ano passado, aqui na UFSC, teve aqueles festejos dos 40 anos, né? A Irma Bruneto, ela chegou lá, pegou o microfone. Gente, nós queremos agradecer muito aqui a UFSC. Teve várias pessoas aqui da UFSC que nos apoiaram, mas eu preciso chamar uma pessoa. A Tereza Cleva, a professora Tereza Cleva, porque quando eu era uma adolescente, ela estava lá nos acampamentos, ela foi lá no meu barraco, ela foi fazer entrevista com a minha família, comigo, o meu irmão, o Bruneto, e aí na época o Wilson Santinho ainda era solteiro, e os jovens, né, era assim uma maravilha poder falar, entrevistar aqueles jovens também que davam. Eu fiz questão também de entrevistar jovens, né, e ela assim, nossa, foi inesquecível a presença da Tereza no nosso acampamento, porque as mulheres, principalmente, né, lembram muito dela, o trabalho que ela fazia com a gente se reunia em grupos debaixo das árvores, na sombra, e fazia grupos de reflexão, e elas, né, davam aula para as crianças, era fantástico, porque as crianças estavam
dezenas de crianças, né, estavam fora da escola, as mulheres davam aula ali, ensinavam cantos, cantigas, e aí uma época veio a Ângela Min visitar os acampamentos, que eu acho que ela era deixa eu ver, teve a Ladesc, era das primeiras damas, não sei se era a Ladesc, Liga de Apoio, era alguma coisa assim, que a Ângela Min foi nos acampamentos, e aí uma coisa assim, nossa, arrepiante, as crianças, quando ela chega com um saco de balas, as crianças dizendo, nós não queremos balas, nós queremos terra, nós não estamos precisando de balas, nós estamos precisando de terra, né? E elas sabiam aqueles cantos maravilhosos todos, né? Que eu coloco até como epígrafe aqui da minha dissertação, quero entoar um canto novo de alegria ao raiar daquele dia de chegada em nosso chão, com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Elas cantavam, as crianças cantavam, aquilo era arrepiante, né, de lindo. Então, eu na época também estava grávida, o meu terceiro filho, que fez 40 anos, na semana passada, e as mulheres tinham todo um carinho, uma atenção especial. Ai, a gente trouxe um mate doce para você está grávida. E era muito legal, porque daí a maior parte das entrevistas que eu fiz foi no acampamento de Faxinal dos Guedes. E eles eram divididos em 4 grupos, e cada grupo montava as barracas à margem de nascentes de rios, né, para garantir a água. E aí eu dormia mesmo numa barraquinha que era da irmã da Pastoral da Saúde, mas ela quase nunca estava lá. Ela vinha de vez em quando ali e a barraca ficava comigo. Ela tinha uma cama de bambu, um fogaréu de duas bocas, e tudo que precisava ali para a gente. E eu ia durante o dia a pé para os outros grupos, fazer entrevistas, e primeiro eu tinha me proposto assim, a entrevistar 50 pessoas. Se fosse possível, 20 homens, 20 mulheres, 10 jovens. Ai, todo mundo, eu também quero ser entrevistada, Tereza. Me põe ali na lista. E vem no meu barraco, amanhã, eu vou te esperar. E aí eu nem dava conta de entrevistar tantas pessoas, e tanto que era a acolhida, a recepção, né? O carinho que eu era recebida ali. E aí eu descrevo, né, aqui na dissertação, as dificuldades. Eles ficaram mais de 2 anos embaixo daquelas lonas pretas de plástico, né? No verão era causticante, era um calor infernal. No inverno era um frio. Vocês sabem que no oeste catarinense é bem mais frio que aqui. Teve um ano que caiu geada e eles embaixo daquelas lonas de plástico. Nasceram dezenas de crianças ao longo desses 2 anos e meio nos acampamentos e morreram 10 que a gente acompanhou, né, considerados os mártires do acampamento, os anjinhos, os mártires. E foi muito sofrimento também, né? Porque a espera era muito longa, as promessas, vinham aqui no INCRA, faziam ocupação aqui no INCRA, esperavam, né, a liberação das terras, dos assentamentos, né? A segunda parte, a primeira parte foram os acampamentos e a segunda parte foram os assentamentos. E aquilo não saía nunca, não saía nunca. E os depoimentos também assim, muito interessantes, e principalmente dos homens, que me chamaram muita atenção, os depoimentos, que diziam assim, se não fosse as mulheres, a gente não aguentaria esse tempo todo aqui. As nossas mulheres que nos deram força, que nos pegavam nos braços e diziam, se nós ficamos até agora aqui, não vamos desanimar, porque a nossa vontade, os homens diziam, era de desistir, de ir embora, porque a demora era tanta, o desrespeito e a desconsideração eram tantos, que a gente
sofreu demais, demais, né? Mas, enfim, aí foram chegando devagarinho, né, as desapropriações, que tem a lista aqui, né, de todos os locais. Aí algumas famílias foram assentadas em terras muito complicadas, que eles diziam assim para mim, aqui é tanto barranco, é tão íngreme, que a gente tem que plantar milho com espingarda e colher a laço. Eles também faziam piadas, né? Que legal, e a gente ria das piadas dele. Mas eram assim, algumas terras, né? Um grande número de pessoas foi encaminhado, assentado na fazenda Parolim de Taió. Taió é uma terra muito distante do oeste, né? Essas pessoas estavam muito acostumadas com a cultura do oeste, com o tipo de terra ali do oeste, né? E lá em Taiola, na fazenda Parolim, eles estranharam muito a aridez, a acidez e essa questão dos barrancos e do desnível, né, das terras. E tinha várias dificuldades lá, porque era muito distante de tudo, muito longe de qualquer hospital, de qualquer maternidade. 2 crianças nasceram no meio do caminho, quando estavam indo as mulheres estavam indo para a maternidade, não conseguiram chegar de tão longe. Então, essas várias dificuldades, assim, muito importante, né? Em primeiro lugar, porque dali também nasceu o movimento, primeiro era chamado Movimento de Mulheres Agricultoras, e atualmente eu acho que é um movimento de mulheres camponesas, eu acho, né? Nasceu dali também, foi muito importante, porque os homens reconheceram o valor das mulheres, reconheceram que elas tinham, também nessa época, as mulheres conquistaram o direito à sindicalização, porque até então, nas carteirinhas de sindicato do Fundo Rural, aparecia do lar, né? E aí elas não ficavam contentes com aquilo. E aí depois, agora a gente também ter as nossas carteirinhas, somos agricultoras, nós merecemos, né? Cada um de nós, o marido paga metade, nós pagamos a metade da cota do sindicato, nós também temos direito à aposentadoria. Então, o movimento de mulheres camponesas, né, foi assim, uma conquista maravilhosa, que eu falo até hoje com as lideranças, a Justina e outras jovens, né, porque o maior problema na época, né, era a saída das pessoas do campo para a cidade, né, que eu coloco aqui 70% da população do estado de Santa Catarina vive em áreas urbanas e só 30% em áreas rurais, ainda com um grande perigo de esse número diminuir cada vez mais, porque os jovens não encontram atrativos, né? Então, o movimento do Sem Terra, o movimento de mulheres camponesas, e também, eu sei que tem um movimento da juventude também, que eu não me aprofundei muito, tem entre os jovens também movimento, né, para permanecer na terra, para valorizar a terra, valorizar as pequenas propriedades, a agricultura familiar, né, que aqui, recentemente, a gente foi, por exemplo, para Córdoba, Argentina, e lá, do avião a gente via um mar de favelas, e a gente chegava, o que vocês plantam aqui? Aqui só tem latifúndio. O que vocês comem aqui? Tá difícil. Eu fiquei 4 dias em Córdoba e não encontrei uma verdura e nenhum legume e nenhuma fruta. Era só trigo ou polho e papas, né? Então, assim, a gente ficou imediatamente, olha o nosso movimento sem terra no Brasil, né? Olha o que eles foram provocando, as pequenas propriedades, né, a agricultura familiar, toda essa plantação também. Agora a gente tem um grupo bastante significativo voltado à agricultura orgânica, né, que é muito importante e que eu sou muito adepta, faço de tudo, né, para encontrar sempre verduras e frutas orgânicas.
Agora tem o Armazém do Campo aqui em Florianópolis, que eles trazem e vendem produtos, né? E também, eu diria assim, que o que de positivo, né? A própria UNO Chapecó e as universidades aqui do Oeste, né? Que tem em Xanxerê, tem uma universidade em Caçador, tem universidade em Xaxim, São Miguel. São Miguel do Oeste, né? E principalmente a UNO Chapecó. Então, ali eles proporcionaram que os assentamentos se transformassem em campos de estágio, em projetos de extensão maravilhosos que estão sendo desenvolvidos ali para que os estudantes também se envolvam, conheçam, né? Tenham essa imersão, essa experiência, dialoguem. Né? Então, eu acho que hoje em dia o movimento Sem Terra tem muita repercussão positiva, né? É um dos movimentos mais significativos aqui do Brasil. As pessoas do exterior têm curiosidade para saber, conhecer. Eu já fui procurada várias vezes, né? Olha, onde é que eu posso falar com alguém do movimento Sem Terra aqui no Brasil? Que eu vim da Alemanha, vim da Austrália, vim da Inglaterra, vim dos Estados Unidos, vim de vários países, quero conhecer a experiência, né? Então, a gente vê e a gente tem muito orgulho de dizer, né, que é um dos movimentos mais fortes, mais densos, de mais repercussão aqui do Brasil hoje, o Movimento Sem Terra. Que teve muitos trabalhos de conclusão de curso, dissertação de mestrado e tese de doutorado. Né? As pessoas ficaram muito animadas, né? Porque daí são dezenas de assentamentos, cada assentamento é um campo para fazer estágio. E aí, principalmente, né, estou aqui na minha frente, vocês não podem ver, estou com a professora Maria Isabel, que é do Departamento de Metodologia de Ensino e que hoje em dia tem educação no campo, disciplina, esse departamento, né, que desenvolve essa educação no campo. Eu não sei muito bem, quero estudar um pouco mais a fundo, mas eu acho que eles têm bastante diálogo, né, com o movimento do Sem Terra, com os assentamentos. Então, esse realmente é o papel da universidade, né, esse papel social, esse tripé que a gente diz, né, ensino, pesquisa e extensão, a importância do tripé e a importância social, né, que uma universidade também deve ter, o compromisso com a sociedade que a universidade deve ter, né, e a nossa universidade, eu sinto que tem sim, né, se envolvido e se integrado com o movimento Sem Terra, com o movimento de mulheres camponesas, bastante, né? Nós do Instituto de Estudos de Gênero, que eu fui coordenadora do Instituto de Estudos de Gênero agora por quase 8 anos. Então, ali também a gente fez vários eventos para as mulheres camponesas, a gente dialoga com elas, tem várias publicações delas, né? E a gente vê de fundamental importância essa questão, né, que as mulheres, as meninas, as jovens permaneçam na terra, né? Valorizem a terra, valorizem ali o que é seu e pelo qual elas tanto lutaram, né? Essas lutas aqui que vai mostrando o esforço que elas tiveram, o sofrimento, né? A luta que foi conquistar a terra e que agora elas possam valorizar, né? Essa conquista, é uma conquista, né? Então, é claro, né, que sempre a gente está trabalhando também políticas públicas para as mulheres no campo, políticas públicas para jovens, para as pessoas do campo. Sempre falta, sempre a dotação orçamentária é insuficiente, né? A luta continua, né? Mas que a gente espera que elas valorizem também o campo, que elas tragam ensinamentos para nós e que nós possamos trocar esse tipo de
ensinamentos com elas. É claro, né, que mudou, como eu falei, aquela imersão no campo, né? Um ano no meio dos acampados, imagina, passando o que eles estavam passando, sentindo o que eles estavam sentindo, né? Olha a experiência magnífica que eu tive, né? Que toda experiência ela surte um efeito em espiral, né? Uma dialética que te transforma, né? E espero que sempre para o melhor. Eu acho que foi para o melhor, porque, né, eu pude rever conceitos, rever valores, né? E valorizar muito mais essas pessoas, o movimento, as mulheres, né? As jovens que permanecem. Nossa, eu elogio demais as jovens que permanecem no campo, porque vocês são o futuro, nosso futuro, o futuro do país, né? Se não fosse vocês no campo, o que as pessoas da cidade comeriam, né? Como é que a gente poderia sobreviver? Então eu valorizo demais, né, vocês que permanecem no campo. E repercutiu sim, né, até hoje, as pessoas que me encontram. Outro dia me encontrei com o Wilson Santin, e preciso dizer aqui, nós dois, um olhou para o outro, o Wilson assim: Tereza, você está convidado para a minha festa de aniversário, que é dia 2 de abril, e eu: Wilson, eu também faço aniversário dia 2 de abril, que ano você nasceu? Nós dois, Wilson Santin e eu, nascemos no dia 2 de abril de 1956. A gente se abraçou e foi muito legal, e rimos, e fizemos a maior festa. E ele disse que vai dar uma festa, e está convidando não sei quantas pessoas, porque vai fazer 70 anos, né? E aí, todas as pessoas que eu encontro: ai, Tereza, quando eu estive em Florianópolis, eu dormi na tua casa. Tereza, quando nós estávamos lá fazendo a greve, ocupando o INCRA, você foi lá, levou comida para nós, levou tudo que nós precisávamos. Tereza, e esse contato, lógico, né, fica pro resto da vida. Então, claro que teve uma repercussão positiva em mim.